Signo de Leão, vamos fazer uma tiragem para o seu mês de agosto de 2026. Se conecte com a leitura, caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a tiragem de vocês. A tiragem ela se divide em 5 partes. A energia geral, trabalho, dinheiro, amor e, por último, o conselho. Tá bom? Se conecte com a leitura, vamos lá. Qual é a energia geral para o signo de Leão? Leão, 2026, agosto. O Mago, o Imperador, o Enamorados. Olha, do último mês para o início de agosto, vocês do signo de Leão, vocês estão mudando as situações de uma maneira muito mais rígida, muito mais fria, muito mais mandão. Vocês não estão mais aceitando as dúvidas que você estava tendo no último mês. Porque o Imperador, ele não tem o meio termo. Ele acaba sendo até um pouco tirano, rígido, sabe? É do jeito dele. Às vezes você foi muito compassivo, você foi muito bonzinho, muito bonzinha no seu último mês, dando opções de escolhas. O Enamorado, tanto para si próprio como para o outro. Isso pode ter sido tanto no trabalho, no amor, com a família, com os amigos, porque às vezes a gente dá tanta opção para que os outros possam intervir, possam opinar na nossa vida, ou como a gente vai dar o próximo passo, que às vezes a gente não consegue mudar aquilo que a gente queria mudar. Então, alguma coisa que você começou a fazer, ou você queria fazer no mês passado, você acabou não fazendo por algo ou por alguém, ou até mesmo a si próprio. Você tem tantas opções para iniciar em um trabalho novo, para iniciar um novo relacionamento, para lidar com as desavenças e as coisas chatas nas amizades e com a família, que você acabou não agindo. Né? Você ficou naquela indecisão, vou ou não vou? Faço ou não faço? Então a energia para o seu mês de agosto é que você tome uma posição. Seja lá aquilo que você começou a fazer, ou que você queria fazer no final do mês passado para cá, faça. Comece e seja firme naquilo que você quer. Claro, um imperador, uma imperadora, ela para poder comandar um reino, ela precisa de conhecimento. Então seja o mais claro possível sobre essa situação. Então se questione, estude, se pergunte, desde se for uma vaga de emprego, a montar um negócio próprio, a iniciar um novo relacionamento amoroso ou de amizade. Então você precisa estar presente e tomar o veredito. É isso que eu vou mudar, é isso que eu escolho, porque o mago ele só consegue transmutar as situações na mesa dele quando ele tem a consciência dos materiais que ele tem. Ele sabe os materiais que ele tem. E você? Você sabe, Leão, os materiais que você tem para iniciar essa situação, para sair dessa dúvida? Então, esse mês de agosto pede ação. Se você começou no final do mês passado, continue. Se você não começou, comece agora. Mesmo que seja um passo de cada vez, você precisa ser firme, igual esse imperador. A sua palavra é o seu querer, porque é a sua vida, tá bom? Só você sabe como é viver a sua vida, não é mesmo? Signo de Leão, forte, hein? Forte. E o trabalho para o signo de Leão, vamos lá? Trabalho para o signo de Leão, agosto de 2026. Trabalho. O carro, o diabo e a morte. Olha, para quem está procurando emprego, vai aparecer coisas muito rápidas. Mas da mesma forma que você encontra uma vaga muito rápido, se você não se questionar aonde você está se colocando e o porquê você está se colocando, você não fica muito tempo, sabe? Você fica o tempo que é necessário. Isso para cada uma das pessoas pode ter um intervalo de 3 semanas a 3 meses, só o período de experiência e a carta da morte. Você inicia algo muito rápido, mas você também finaliza isso muito rápido. E toda finalização dá margem para um início. Então, se você não quer que as coisas se finalizem muito rápido, tente entender as oportunidades que vão chegar. Vão chegar muitas oportunidades. E é claro, quando a gente está procurando emprego, cada pessoa que está procurando emprego vai estar numa situação muito diferente. Tem gente que não tem esse poder de escolha de tipo, eu preciso de dinheiro para ontem, eu preciso desse emprego para ontem, não tenho uma reserva. As coisas da vida acontecem, não é mesmo? Cada um do signo de Leão vai estar vivendo isso de uma forma muito particular. Então, se você pode esperar, você pode analisar um pouco, faça isso com calma, respeita quem você é, aquilo que você sabe fazer,
né? Que às vezes a gente quer começar uma coisa nova, um trabalho novo, e às vezes a gente não para e pensa na estabilidade que isso vai dar pra gente, tá bom? Então, sim, emprego tem sim, porém não são empregos para longevidade, são empregos rápidos. Sem emprego você não fica. Sem emprego você não fica. Para que seja uma coisa mais duradoura, você precisa fazer exatamente esse pente fino. E para cada um que está desempregado no momento, vai entender melhor o seu momento melhor do que eu, né? Essas são as energias pro mês, mas cada um do signo de Leão vai estar vivendo isso de uma forma diferente. E para quem já trabalha ou tem um negócio próprio, as oportunidades no trabalho elas vão estar a mil, né? Vai estar vindo tudo muito rápido, cliente, demanda, chefe, tudo muito em cima de você com muita vontade, né? Então, tipo, no seu trabalho, se você trabalha para alguém, você vai estar fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo. Tudo muito rápido, tudo muito acelerado, e algum ciclo termina nesse lugar onde você está. E quando a gente fala de término, né, não é só fui desligado da empresa, fechei minha empresa. Não. Pode ser simplesmente, se o mês passado foi um mês difícil no trabalho, se finda isso e começa um mês bom, porque já tem muita velocidade. Já tem muito fogo, né? Muito desejo de fazer mudanças. Vocês estão com todo o vapor. Então, desde sair do emprego ou a finalizar um momento ruim desse trabalho, ou um momento que estava muito calmo, agora vai acelerar mais. Então, você precisa ler o seu ambiente. Você precisa ler a sua energia. Porque quem trabalha lá é você, tá bom? E para sua empresa é a mesma coisa, vai chegar muito fluxo, vai chegar muito cliente, e você vai perceber que algum padrão que você estava fazendo tanto no seu trabalho como na sua empresa, morre e nasce outro, né? Então a gente tem que perceber que sempre tem essa dualidade. Quando você acerta em um ponto, tem um outro ponto que estava em, sabe, em stand-by, em segundo plano, que a gente não estava enxergando. E aí a gente tem que resolver novamente, né? Quando a gente resolve um problema, infelizmente parece que vem um outro pequeno desafio para que a gente aprenda e evolua cada vez mais, não é mesmo? Não só no trabalho, mas na vida, não é mesmo? E o dinheiro para o signo de Leão, hein? Signo de Leão. Dinheiro. Ai, meu Deus. Signo de Leão, dinheiro para o signo de Leão. Vamos lá? A temperança, o sol, a morte. Para quem já está em um período bom, do final do mês para cá já está num período de equilíbrio nas suas finanças, as coisas se mantêm. Dinheiro não falta, você vai continuar tendo essa crescente, mas só que de uma forma bem devagar, bem lenta, mas não falta. E você precisa também dar uma observada nos cortes de gastos. Por mais que você está num momento positivo de grana, é nesses momentos que a gente precisa pensar em guardar. E não com aquele sentimento de catástrofe, meu Deus do céu, se eu não guardar dinheiro é o fim do mundo. Não, para cada um vai conseguir viver e se adaptar de uma maneira totalmente diferente. Mas se está sobrando, e você não está precisando de tantas coisas assim, poupe. Poupe para que você sinta que você tem cada vez mais. Não é gostoso? Independente o valor que sobe no final do mês, você vê que sobrou um dinheirinho. Independente o quanto você conseguiu guardar, tem o dinheirinho lá, te dá aquela sensação de que em algum momento que você precisa cortar alguma coisa ou lidar com alguma dificuldade, você não vai passar aperto. E para quem está no momento de dificuldade financeira, esse mês as coisas começam a melhorar. Mesmo que devagarzinho, você vai ver que a luz no fim do túnel vem e tira esse peso, né? Então, você que está no momento de escassez, dificuldade financeira, as coisas se realinham, as coisas melhoram. Mas pede exatamente esse cuidado. Não é porque as coisas estão melhorando, você não pode deixar de agir com clareza. Colocar luz sobre a situação. Legal, estou na dificuldade, as coisas estão melhorando, consegui um emprego, consegui um aumento, consegui meu auxílio, fulano começou a trabalhar, trazer dinheiro para casa. Legal, coloca clareza. E agora, o que eu faço? Como que a gente faz para não voltar para esse momento de corte, de escassez?
Então, para cada signo de leão, né, para cada leonino, leonina, vai estar vivendo isso de uma forma muito particular, independente de valores, o quanto você ganha. Ou se você não trabalha, né, todo mundo tem acesso à energia do dinheiro. Seja de um auxílio, seja de um benefício que você ganha, seja de terceiros, um pai, uma mãe, um tio, um marido, esposo que trabalha fora e traz essa energia do dinheiro. Então você sempre tem contato, né? As coisas, elas são energia, mas também é dinheiro, né? Uma caneta custou dinheiro, a pedrinha custou dinheiro, tudo é dinheiro, dinheiro, energia. Então, aprende, né, a entender isso, mesmo que você não seja a pessoa que traz o dinheiro para casa, tá bom, signo de leão? E o amor, hein? O amor pro signo de leão. Signo de leão, vamos começar com os solteiros. Solteiros dos signos de leão. Vamos lá. O diabo, o mago e a justiça. Olha, os leoninos, as leoninas estão com muito desejo. Vocês estão com muito fogo e de uma maneira boa, porque veio o mago junto, né? Então você está desejando alguém de uma maneira muito ponderada. Você sabe quem é essa pessoa, você sabe os pontos bons e ruins dessa pessoa, e mesmo assim, isso não te impede de continuar se sentindo desejo, atraído por ela, ou ele. E vem a justiça para equilibrar isso. Então, pede que, para que você não caia do cavalo, para que você não se sinta... Sabe como que fala a palavra? Quando você quebra a expectativa, para que você não sinta que a expectativa foi quebrada, tente equilibrar a razão e a emoção. E eu sei que é super difícil fazer isso quando a gente está apaixonado. A gente está com esse fogo, eu quero beijar, eu quero tocar, eu quero ver, eu quero conversar, aquele frisson, aquela coisa gostosa, né? E o mago, ele só consegue transmutar situações quando ele tem consciência. Então, se é um relacionamento que ainda está muito novo, muito imaturo, né? Você começou a conversar agora, são alguns dias, semanas, meses, tente encontrar o máximo de informações o possível, para que você não sinta que, né, me apaixonei por aquilo que você inventou da pessoa, né? Aquilo ali foi uma construção mais sua do que aquela pessoa era, sabe? Então sim, para quem tá solteiro, é um ótimo momento para continuar a conversar, flertar. Se você já tá conversando com alguém, faz isso, faz a sua pesquisa, para que você não caia do cavalo, você não tenha que lidar com as suas desilusões. Porque se a pessoa não for tudo aquilo que você estava sentindo, né, pensando, às vezes é só uma coisa rápida, né? Um beijinho no final de festa, às vezes uma coisa mais física, e tá tudo bem, vocês são solteiros, não é? Signo de Leão. E para os casais? Para os casais, para quem namora, para quem está casado, para quem é um casal independente a nomenclatura, vocês estão em um momento de lidar com uma situação difícil ou com alguém difícil. E se esse alguém difícil não é o seu parceiro, é um terceiro. E quando a gente fala de um terceiro, a gente não pode colocar um peso em uma questão romântica. É um outro, é uma outra pessoa, um rival. Às vezes é um familiar, né? É muito normal a mãe não gostar do parceiro da filha e vice-versa, né? Às vezes é um amigo, um familiar que se torna esse diabo, né? Se torna esse serzinho que traz uma discordância. Então, se você está num momento onde o seu relacionamento não está tão bom, pede para que você tente entender o porquê, né? As coisas estão fora de controle, né? É importante sim ter fogo, ter o desejo, mas quando vem o mago junto, pede para que você organize a tela mental, organize o campo do casal, porque o casal, ele não é só o outro, é você também. Às vezes a leitura pode estar espelhada, às vezes é você que está dando ouvido a terceiros ou se envolvendo com terceiros. Isso não é um julgamento, somos pessoas livres, cada um faz o que bem entende, mas é necessário você olhar para isso. Porque um mago, ele só consegue transmutar a situação quando ele sabe o que ele tem na mesa. Então, se a pessoa está distante, se a pessoa está estranha, você precisa entender, é no trabalho? É com a família? Alguém da família está falando alguma coisa? É no trabalho? Alguma coisa no trabalho aconteceu? Será que é alguma coisa que eu fiz? O que está acontecendo na nossa relação? Independente do tempo do relacionamento, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 3 meses, vocês sabem o que vocês estão vivendo com essa pessoa. Pelo menos deveria. E a justiça. Para fazer justiça, a gente precisa ter esse centro. Não ser nem muito razão, nem ser muita emoção. Estar no meio dessa situação.
entende? Então é pesquisa, é uma situação ou alguém. Se não é vocês do casal, é um terceiro. E aí, como eu disse no início, pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser no trabalho, enfim, não precisa ser ditamente uma terceira pessoa na relação, tá bom? E para quem tá no momento bom do relacionamento, é exatamente isso, tem esse fogo, né? Vocês estão nesse desejo, vocês estão conscientes do prazer e da entrega que vocês têm um do outro, né? Vocês conseguem enxergar o fogo que dá forma, dá liga, né? O fogo, ele é um elemento que transmuta, né? Ele não só consome, ele transmuta. Você faz o ferro, faz o metal, faz o vidro, faz alimentos com fogo. Então vocês têm essa consciência. Vocês estão muito presentes na relação de vocês. Para quem está no momento bom, para quem está no momento bom, vocês estão muito presentes e vocês enxergam o outro e a relação de uma forma real. Você não está idealizando o outro não está idealizando você. Vocês estão vivendo uma coisa muito gostosa, né? Tá tendo muito toque, muita troca, vocês estão equilibrando a razão e a emoção, e é por isso que vocês estão vivendo um momento mais equilibrado, porque vocês estão agindo com presença, no aqui e no agora. Tá bom, signo de Leão? Bom? Bom. E o conselho, hein? Vamos ver o conselho para o signo de Leão? Signo de Leão, agosto de 2026. Qual é o conselho de vocês? Agosto de 2026. Aceita. Conselho, o mago, o eremita e a lua. O conselho para o mês de vocês é que vocês façam 360 graus na vida de vocês. Olhem o que vocês estão vivendo no agora. Porque o mago, ele só consegue lidar com a situação quando ele sabe o que está na mesa dele. Quando a gente fala da mesa, a sua mesa é a sua vida. O que está mexendo nesse mês? Porque a nossa vida, ela é dividida em vários campos. É trabalho, é amor, é família, é a nossa autoimagem, a nossa autopercepção, é tanta coisa. Então você precisa entender o que está pegando nesse mês. O que pegou desde o mês passado que está vindo junto para o mês de agosto. Para que você consiga transmutar. E isso é um caminho que é só seu. Por mais que você escute os outros, escutem terceiros, conselhos, isso ajuda. Mas só você entende o seu caminho. O eremita está trilhando o caminho dele. E no final desse caminho ele encontra a resposta, ele encontra o sucesso. É um caminho que só ele está trilhando. E para que você tenha esse êxito, esse equilíbrio nesse mês de agosto, você vai precisar trabalhar muito com as suas emoções. Porque a gente está nesse mundo de produtividade, fazer, trabalhar, servir, mas a gente esquece de validar os nossos sentimentos. E quando a gente diz validar, não é sair chorando, chutando todo mundo, mas é entender o que você está sentindo agora e se você pode ou não mudar. Se esse sentimento realmente é seu. Se você consegue mudar, para que você não seja refém das suas emoções, das suas ilusões. Então, o quão antes você conseguir fazer esse movimento de olhar para aquilo que está pegando, nossa, o que desde o mês passado o que está me pegando é meu relacionamento amoroso. O que está me pegando desde o mês passado é minha família, meu amigo, meus amigos, é o trabalho, é o dinheiro. Para que você consiga trabalhar isso da melhor maneira possível. Então, não se ignore. Às vezes a gente fica com aquele sentimento, eu sou doido, tô doida. Você sabe o que você viveu. Você sabe a sua história. Mas é exatamente isso. Você também sabe muito bem quando você está sendo um pouco desmedido emocionalmente. E se você não sabe, é hora de você avaliar, olhar para si mesmo de uma maneira um pouco mais honesta. Tá bom, signo de Leão? Bem, essa foi a leitura do mês de agosto de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bem, curta o vídeo, siga o canal. Tem vídeo todo mês de previsões para vocês. Bem, essa foi a previsão de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.